Oi, pessoal, aqui é a Yaya Macemba, da Maria Bethânia. Olá, eu sou o Renan Guerra. Eu sou o Nick Silva. E no programa de hoje a gente vai aproveitar o reencontro entre Caetano Veloso e Maria Bethânia nos palcos após 46 anos para relembrar de outras parcerias marcantes da história da música brasileira. Certo, meus amigos? Certo. Certíssimo. Mas antes, o que, Renan Guerra? Antes, você deve seguir a gente nas redes sociais, @podcastvfsm no Instagram e no Twitter. Além disso, você pode avaliar nosso programa na plataforma de streaming que você está nos ouvindo. E se você gostou muito, compartilhe e faça esse episódio chegar a mais ouvintes. Mas se você gosta muito da gente, você pode ajudar no apoia.se/podcastvfsm. A partir de R$5 você já nos ajuda a manter o podcast funcionando e você tem acesso a vários conteúdos com bastante antecedência. Participa do nosso grupo fechado para apoiadores no Telegram e pode assistir as nossas gravações ao vivo. Hoje as pessoas ainda estão chegando, né, Kleber? A gente começou mais cedo. Começamos um pouco mais cedo hoje, mas já está aqui, o eterno Jefferson Kozenieski, Tuane Malman e o Lucas Pereira com seu belíssimo bigode. Vamos falar sobre música, meus amigos? Bora. Após 46 anos, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia vão se encontrar nos palcos. O anúncio, que foi feito em março desse ano, levou o público à loucura. Afinal, tão logo os ingressos foram postos à venda, acabaram se esgotando. E a gente não tá falando de shows em lugares pequenos. No Rio de Janeiro, que é onde tem início a turnê, os baianos se apresentam no Farmácia Arena, um espaço para até 18 mil pessoas e que teve suas 4 datas totalmente esgotadas. O mesmo aconteceu no Allianz Parque, aqui em São Paulo, com espaço para mais de 40 mil pessoas e que não apenas teve seus ingressos esgotados para os shows dos dias 14 e 15 de dezembro, como precisou abrir uma data extra no dia 18 de dezembro. E não poderia ser diferente, né? Afinal, a última vez que se encontraram em cima dos palcos para uma apresentação em conjunto, no ano de 1978, os dois artistas deram vida a um dos registros ao vivo mais cultuados da música brasileira. No repertório, preciosidades como Falando Sério, Leãozinho, O Que Tinha de Ser e a própria canção que inspirou o Caetano a batizar a irmã, né? Maria Bethânia. Como parte do processo de divulgação da turnê, os dois até ganharam um especial inusitado no Caldeirão do Mion, assim, uma coisa totalmente aleatória, mas eu acho que foi muito pensado para dialogar com um público mais novo ali, se é que o público novo assiste Marcos Mion, vai saber. E eles cantaram ali 9 canções, né? Receberam alguns convidados que fizeram seus depoimentos. Então, tocaram vários sucessos como Sozinho, Reconvexo, Quereres, Olhos nos Olhos, que é uma música, né, do Chico Buarque, Fera Ferida, que é uma das grandes composições eternizadas pela Bethânia. E às vésperas do show, novas apresentações já foram anunciadas em diferentes cidades brasileiras, fazendo dessa turnê uma das mais aguardadas e disputadas da música brasileira recente. Meu amigo Renan Guerra, você que é apaixonado por esses dois artistas, você que é praticamente um filho da Maria Bethânia, tá ansioso para ver esse reencontro ao vivo? Para ficar bem claro o quanto esse encontro dos dois é importante, se tem uma coisa que estraga o meu sábado é eu ligar a TV e encontrar o Marcos Mion dando mensagem religiosa. E nesse dia que eles foram, eu coloquei o horário para despertar, eu fiquei esperando na frente da TV, contando os minutos para eles começar e assisti o programa inteiro, mesmo tendo que aturar as mensagens edificantes do Marcos Mion. É um reencontro bastante simbólico. Eu acho que marca esse momento que a gente tem falado já algumas vezes aqui no podcast, de grandes shows de arena e de estádio no Brasil. E é muito simbólico que Caetano Veloso e Maria Bethânia façam esse tipo de turnê. Vai passar por muitos lugares do Brasil. Eu tenho muita curiosidade, eu queria saber todos os detalhes dessa negociação. Quanto foi o Pix? Como eles conseguiram. Não, o Pix a gente sabe que foi muita grana. Isso eu sei alguns números que já falaram-se por aí. Mas eu queria saber tipo qual quanto? Foi a negociação. Só de fofocada. Na casa dos milhões. Não, mas isso sim, né? Mas quanto? 5 milhões? 10 milhões? Parece que eles fizeram tipo um Pix inicial de uns 3 ou 4 milhões pra Bethânia. Tipo, pra começar a negociar, entendeu? Que depois entram outras coisas, né? Mas isso tudo especulações, gente. Mas o fato é que provavelmente
é um formato, é uma formatação muito diferente para Bethânia. Já tinha sido muito novo quando ela cantou no Koala e depois apareceu no line-up de alguns festivais. É algo bem diferente para ela, que sempre foi uma artista que circulou por teatros, por espaços menores. Então, acho que é bastante simbólico, porque antes desse momento Bethânia nos estádios, ela estava fazendo espaços minúsculos, tipo Manusha, assim, que os ingressos esgotavam em segundos. Então, acho que é um momento bastante marcante de uma celebração da carreira dos dois e também do mercado musical brasileiro nesse momento. Eu acho curioso como tudo que envolve Maria Bethânia é sempre observado com muita atenção pela mídia. Eu lembro que nos anos 2000, uma matéria do Jornal Hoje, que é o Jornal do Almoço da Rede Globo, tava falando sobre, sei lá, era a primeira vez que a Maria Bethânia dedilhava um violão depois de, sei lá, 20 e poucos anos, sabe? Então as pessoas têm meio que esses registros, ela é uma artista que exerce um fascínio muito grande na música, na cobertura, na mídia de maneira geral, né? É que ela é facilmente um dos maiores ícones da nossa música, assim, né? Sim. Acho que meio que tudo que ela faz vira um símbolo de alguma coisa. E como a gente falou alguns programas atrás, ela, tipo, é um dos últimos medalhões que ainda tá aí, né? Tipo, e tá com uma obra ainda muito potente, então... E eu acho que ela cria um mistério em torno dela. Tem essa coisa dela ser meio misteriosa. E aí, tanto que eu acho que ela é, talvez, a artista brasileira que a gente mais tem documentários dela enquanto viva, assim. Desde que ela começou, em 65, já tem o Bethânia Bem de Perto, assinado pelo Bressani. E a gente tem, tipo, sei lá, uns 10 documentários sobre a Bethânia. É tipo uma coisa inimaginável. Nem o Chico Buarque tem tanto documentário. Verdade. Uma pergunta, Renan. Por que você acha que esse encontro demorou tanto tempo pra acontecer? Tipo, quase 50 anos, sabe? É o irmão dela, porque você acha que é tudo uma questão financeira ou tem alguns outros fatores envolvendo esse reencontro? Eu acho que tem a questão financeira, como eu falei, a gente está num momento em que o mercado de shows está diferente. A gente falou aqui um pouco disso já de shows grandiosos, de um mercado aquecido pós-pandemia. Acho que isso influencia, então existe também dinheiro para ser investido nisso. Mas eu acho que também tem a ver com os processos de carreira de cada um, assim. Enquanto por exemplo, nos anos 2000 mesmo, enquanto o Caetano estava cada vez indo mais para um lado indie, para uma coisa que era rock, que era outra vertente, a Bethânia estava cada vez mais indo para essa coisa que era dentro do Brasil, que era um universo de sonoridades cada vez mais mínimas, era muita coisa que era diferente do que ele estava fazendo. Eu acho que tinha isso, assim. Não que ela não continuasse cantando as coisas dele, ou continuasse atenta e celebrando o que ele estava fazendo, mas eu acho que tinha um olhar diferente, assim. E os dois estavam interessados em fazer outras coisas que fossem novas, assim. Eu acho também a perspectiva de fazer um show de celebratório é algo diferente, assim. Porque o Caetano é um artista que está fazendo sempre coisas novas e criando coisas novas. Eu acho que também, no caso dele, é meio que talvez a primeira vez aqui nesses últimos anos que ele começou a revisitar o passado, assim. Então a gente teve o show cantando Transa, agora a gente tem esse show ao lado da Bethânia. Então também é um momento da carreira do Caetano, assim, que eu acho que é a primeira vez nessa carreira que ele começa a olhar para o que ele já construiu e revisitar. E a gente sabe que tem demanda para isso, né? Eu acho só curioso que ele vai ter que trabalhar até o final do ano, assim, até dia, tipo, na véspera de Natal. Sim. E aí eu lembrei do ano passado, quando ele fez aquele post nas redes sociais. Gente, pelo amor de Deus, não me chame pra nada, pra parceria, me respeitem. Ele meio que tinha se aposentado, não era um papo assim? Que ele ia fazer menos show e tal. Ele falou que ia fazer menos show, né, a partir de agora. Depois dessa turnê, ele falou que ele vai dar uma boa sossegada, assim. Mas eu lembro disso antes, assim, dele soltar um comunicado antes, falando, tipo, gente, vou diminuir meus shows aqui. E aí logo depois surgiu esse comunicado da turnê. Daí, tipo, opa. Paula Lavigne. Porque aí. Parece que ele não queria fazer. Será que o comunicado foi pra isso, então? Pra falar, tipo, gente, não vai rolar? Não, é que ele não queria fazer, parece que... Só que aí a Bethânia aceitou antes dele, dizem as fofocas. Entendi. But estamos num ano em que vários processos judiciais estão rolando em torno de supostos, eu não quero ser processado, supostos abusos profissionais de Paula Lavigne. Então fica aí, né, gente? Pensem em casa. Mas supostos, eu não posso ser processada pela Paula Lavigne. Não tem dinheiro agora pra ser processado.
Mas tem uma coisa também que eu ia falar, é que eu acho que esses nomes mais das antigas, eles preservam mais a imagem deles de não aparecer, tipo, não ser arroz de festa e tá em todo festival toda hora. Eu acho que tem mas não é o caso do Caetano, né? Ele se apresentou pra caramba. Você pega na última década, teve turnê com o Gil, teve a turnê com os Filhos, teve turnê com, sei lá, Maria Gadu. Ele não sossegou. Ele demorou pra lançar um disco de inéditas, mas esse intervalo ele, sei lá, fez umas 15, 20... com diferentes artistas com projetos diferentes, sabe? A própria Maria Bethânia também não sossegou. Tem disco com que a gente vai comentar hoje, disco com o Zeca Pagodinho, disco com o Mário Portuondo, um monte de coisa ao vivo, assim, com outros artistas diferentes, projetos diferentes, temáticas diferentes. Então, assim, é curioso que seja o encontro dos dois, mas nenhum dos dois se manteve quieto nos últimos anos. Faz sentido. É que eu acho que é só isso. É que eu acho que cada um tava nos seus outros trabalhos diferentes, mas os dois não paravam mesmo, não param. Bom, é claro que Caetano Veloso e Maria Bethânia estão longe de ser os únicos a despertar esse fascínio do público. Ao longo da nossa história, diversas parcerias icônicas consolidaram o trabalho de gigantes da MPB e mudaram os rumos da indústria da música brasileira. E é sobre isso que a gente vai falar no programa de hoje, porque a gente vai relembrar de alguns dos encontros mais marcantes da nossa música, seja em trabalhos ao vivo, registros em estúdio ou outras parcerias mil que foram surgindo ao longo dos anos. Eu montei aqui uma seleção desde coisas mais bem clássicas, bem essenciais para a música brasileira, até uns trabalhos mais recentes que vão para outras direções, com novos artistas um pouco mais experimentais. Quem quer começar puxando aí? Senão eu já vou tacar um aqui. Eu acho que a gente pode começar falando do Elise Tom, porque é uma coisa que muitas pessoas redescobriram a partir do lançamento do documentário Elise Tom, Só Tinha de Ser Com Você. É uma coisa muito clássica, porque tá muito cristalizado, digamos assim, na cultura brasileira, porque eu acho que a pessoa pode nunca ter escutado o disco na íntegra, mas ela escutou Águas de Março e é a versão dos dois. Nem seja na versão da Inês Brasil. A versão da Elise e com o Tom é a versão definitiva dessa música, assim, é a que as pessoas conhecem. E eu acho que é um disco que envolve todo esse conceito e essa mística de dois grandes artistas se encontrando. Então eu acho que ele pode ser o bom ponto de partida aqui para essa conversa, porque ele reúne dois artistas muito consolidados naquele momento. Ok, que a Elis vinha de uma fase meio publicamente com a imagem tensionada, porque ela tinha participado de um evento militar, ela tinha cantado hino na frente dos militares, um BO assim, que a imagem dela estava um pouco queimada, mas ela já tinha uma carreira consolidada. E Tom é Tom. E os dois eram artistas muito ponta de faca, digamos assim. Sim. Firmes nos seus posicionamentos, nas suas questões. Então acho que o encontro dos dois marca também essa quase briga de egos. E quem assistiu o documentário vê o quanto isso fica claro, assim. O quanto… Esse doc é maravilhoso. Eu acho as imagens maravilhosas, a edição eu tenho minhas questões. Que a minha questão com o documentário… De ser apresentado nesse universinho, que sei lá, não durou um mês, assim… Mas foi um negócio tão intenso, tão potente esse encontro. E no começo, de fato… O problema é o Renan não gosta das pessoas que participam dando os depoimentos. Que não pra mim, eu poderia assistir… Tudo bem, eu concordo com o Renan nisso. Eu poderia assistir 1, 2 horas, 3 horas, eu poderia assistir só o material bruto dos dois, assim. Eu não preciso de nenhum outro cara velho que não estava lá me dizendo o que estava acontecendo lá. Quando a gente tem simplesmente imagens perfeitas da Elis fofocando com os outros, com um copinho na mão e um cigarro, falando mal do Tom. É só isso que eu quero ver, assim. E musicalmente é um disco foda pra caralho também, né, gente? O repertório é absurdo, o encontro das vozes é absurdo e é muito bom. No filme isso fica muito claro, o momento que os dois se abrem um pro outro, assim. E o quanto a Elis tá se divertindo muito, o quanto ela tá encantada depois de toda essa tensão e essa briga de egos. Eu acho que isso é muito interessante. Eu vou puxar aqui o meu segundo da lista, e é um dos meus discos favoritos da vida de todos os tempos, que é Os Afro-Sambas, de Baden Powell e Vinícius de Moraes. Pra mim, são dois gigantes absurdos da música brasileira. De um lado, a gente tem um dos maiores violonistas, se não o maior do Brasil. No outro, a gente tem um puta compositor, um autor de algumas das composições mais icônicas da história da música brasileira. E eles fazem esse encontro nesse disco de 1966, que é meio que uma representação
É um olhar um pouco elitizado pra música do morro, pra música periférica que vinha rolando ali, mas ainda assim é uma obra essencial. Eu acho ela profundamente transformadora no sentido da percussão, essa coisa ritualística de transportar pra dentro de estúdio essa atmosfera de candomblé, de umbanda, e que eram coisas que tanto o Vinícius quanto o Baden Powell pesquisavam bastante na época. E a gente tem dentro desse disco simplesmente Canto de Ossanha, que é uma das coisas mais absurdas da música brasileira, assim. E eu acho que o grande pecado hoje desse disco é que todos os streamings tem aquela capa horrorosa do relançamento dos anos 2000, que é um círculo, sabe? Que é tipo, tá o nome escrito, é um círculo laranja, sendo que a capa original é lindíssima. Eu tô louco pra que a Noise relance esse vinil o quanto antes, que eles têm aquele projeto de relançamentos de discos que eles já lançaram. E é um que eu fico muito na expectativa de ter de novo, porque é um que eu quero ter muito na coleção, assim. Eu acho um espetáculo esse disco, assim, do começo ao fim. Eu acho uma obra profundamente transcendental, assim, dentro dessa lista. Você falou de Vinícius. Vinícius é um cara que ele basicamente colaborava com todo mundo, assim. Obviamente, né, tem o Toquinho, que é essa dupla clássica que ele formou. Mas, sei lá, o tem... O próprio Tom Jobim, né? Sim, tem um disco com o Tom, se eu não me engano, gravado ao vivo, enquanto ele estava exilado na Itália, que é lindíssimo, assim. Mas aí fora isso tem Odete Lara, tem Maria Bethânia, tem Marília Medalha. Ele, assim, é um cara que fez muita parceria, assim, e grande parte desses discos gravados ao vivo são absurdos, assim. Tipo, geralmente é o Toquinho tocando violão e o Vinícius e mais algum convidado cantando. E são parcerias, assim, bizarramente bonitas, ainda mais quando vem alguma mulher pra cantar com ele, assim, esse dueto de vozes. O Vinícius é um grande cantor. Pra mim ele é um excelente compositor, mas ele faz o que pode. Ah, não, eu não acho ele um grande cantor, mas quando vem essa voz de velho esquisito com uma mulher que canta muito bem, faz um jogo ali, sabe? Tipo, fica bonito esse encontro. Pra mim, o mais lindo desses encontros... Chega. Pra mim, o mais bonito desses encontros é o que é Toquinho, Vinícius e Maria Creuza. É tipo, nossa, assim, muito bom. Arte absoluta. Muito bom. Maria Creuza é incrível. Tem um Cocaíme também que é muito lindo. É de 60 e poucos, eu acho. Chique. Ah, eu posso seguir nessa toada, porque tem um disco que também é encontro de dois gigantes que eu acho, assim, surreal, que é o Gil e Jorge, do Gilberto Gil e Jorge Benjor. O disco tem um segundo título, que seria Xangô e Ogum. E é muito legal que eles já vinham namorando esse encontro. O Gil tinha topado, mas o Jorge era sempre aquela dúvida se ele ia participar ou não ia. E aí eles estavam bebendo do lado de fora do estúdio, e de repente o Jorge surge, e aí eles começam a gravar. E esse disco ele é completamente surreal, porque diferente de um álbum, de muitas das coisas que a gente vai citar aqui, eles são jam sessions, né? São, assim, sessões de improviso dos dois violonistas absurdos, dois cantores absurdos, duas pessoas com uma espiritualidade muito exposta, muito ampliada, muito explícita nos seus trabalhos. E nasce esse disco que pra mim assim, é uma coisa surreal, é uma das manifestações mais bonitas que a gente tem dentro da música brasileira. Um complementando o outro, tem uma hora que eles... São músicas longuíssimas, tipo de música de 10, 12, 15 minutos, onde eles ficam meio que num esse loop esquema meio de popurrí, né? De ficar juntando umas músicas. E às vezes um começa um canto e aí o outro complementa, e aí o Gil entra numa pira meio transcendental em alguns momentos, que parece que ele tá, tipo assim, no 7º nível de profundidade, de contemplação dele ali. E é um disco todo espiralado, assim, as canções encolhem, crescem. Eu acho que ele é um disco muito experimental, até pra... Se a gente pega as coisas que o Jorge vinha fazendo nessa época, ele é muito mais complexo no sentido tanto melódico quanto dos versos que eles vão trabalhando ali. Ele é quase uma oração em alguns momentos, e pra mim complementa com a capa, que assim, é um dos projetos gráficos mais lindos da música brasileira, assim. Essa capa eu acho um espetáculo, porque eu acho que ela é tanto futurística nessa questão dessas sobreposições desses gráficos, quanto nessa questão orgânica, assim, de ter os dois... Como é que é o nome disso? Os dois búzios na capa, assim. Eu acho um absurdo, assim, um absurdo esse disco.
Eu acho que tudo nesse disco é a própria ideia de afrofuturismo, assim, né? Sim. Que é essa conexão com a ancestralidade, mas também um foco na criação de novas propostas, assim. Eu acho que o espaço-tempo ali onde eles se encontram é muito importante pensar isso em 1975, que são auges criativos dos dois, assim. Então acho que é uma coisa muito rica esse disco, muito absurdo esse encontro. E esse seria daqueles que eu pagaria caro para que eles fizessem uma turnê se encontrando. É muito difícil de transportar. Não vai ter a mesma energia. Como, mas só assim, os dois juntos eu ficaria muito feliz, né, amigo? Eu ficaria muito feliz. Porque o Jorge ainda tem essa energia de, tipo, festa e farra. A minha pergunta é se o Gil vai topar fazer um show de 300 horas, toda vez. Porque porque o e é Jorge louco vai fazer. porque esse disco vem no meio do A Tábua de Esmeralda e o África Brasil, assim. Sim, E ele meio que melhor corresponde fase com esses dois espectros, que é dessa fase mais transcendental, cósmica, e a outra que é a fase mais da musicalidade do ritmo, assim. Ele é bem no meio desses dois, assim, então eu acho que ele consegue representar isso de um jeito muito único. Sou apaixonado por esse disco. Já que a gente falou de dois, se o Gil ia topar fazer um show assim, como funcionaria um show de duas energias muito diferentes, eu vou trazer um encontro mais recente, mas que capta um pouco dessa energia, que é a Maria Bethânia e o Zeca Pagodinho no Ao Vivo de Santa Amara Xerém. Ele foi lançado em 2018. O Zeca Pagodinho é super apaixonado pela Bethânia. Ela às vezes frequentava as feijoadas que ele faz na casa dela. Ela ia pra lá, pra Xerém, tudo. E eles decidiram fazer… Ela deu a proposta de fazer esse disco. Só que é fantástico, porque a Bethânia, ela tem uma formação, tipo, de teatralidade. O show dela é inteiro ensaiado. E o Zeca Pagodinho é aquilo. Toma uma cerveja e vai fazer. Ela fez o Zeca Pagodinho ensaiar. E a gente vê na gravação do DVD, tem momentos que ela puxa o Zeca, que ela manda ele fazer as coisas. E ele obedece, ela dá a mãozinha pra ele e ele faz o que ela quer. Ele se propõe a estar naquele espetáculo que é dela, junto, assim. E eu acho que é muito bonito, porque eles celebram… Isso é fantástico. O samba, eles celebram as multiplicidades do samba. Então tem aquele samba que vem do recôncavo baiano, tem o samba que vem, tem do pagode, tem esse universo de múltiplos ritmos assim que se encontra. E eu acho um encontro muito lindo. Vou para um outro espectro aqui, porque isso aqui para mim é uma das parcerias mais divertidas da história da música brasileira. Em 1976, a Rita Lee e o Gilberto Gil foram presos, ambos pelo mesmo crime, entre aspas, que era porte de maconha. A Rita, inclusive, estava grávida na época, né? Ela foi presa. Vem dali toda a história da Elis Regina visitando ela e virando amiga posteriormente. E aí os dois, quando são soltos da cadeia, os dois decidem juntos fazer uma turnê que se chama Refestança, que circulou por algumas das principais cidades do Brasil, onde eles fazem essa troca do repertório, de um interpretando a música do outro. E é muito curioso, porque assim, eles já eram amigos desde o final da década de 1960. A primeira vez que a Rita Lee vai tocar no Rio de Janeiro, o Gilberto Gil vai na casa do pai da Rita Lee pedir autorização para poder levar ela para junto com o Rio de Janeiro. Assim, então, eles são amigos de uma longuíssima data. Inclusive, tem um registro que eu acho muito bonito dos dois velhinhos na cozinha da Bela Gil, deles relembrando algumas dessas histórias, desses momentos, e você vê que existe uma cumplicidade muito única, assim, dos dois, sabe? Eles nunca fizeram grandes colaborações no sentido de um compor pro outro, ou coisa do tipo, até porque são dois artistas que sempre tiveram seus próprios repertórios muito bem definidos. Nessa época, a Rita já estava com o Roberto, já tinha essa relação de cumplicidade dos dois ali muito grande, mas acho que esse registro ao vivo captura muito dessa essência dos dois, assim, desse bom humor dos dois, dessa relação, dessa comicidade, e por que não desse aspecto provocativo, porque era assim, os dois maconheiros saindo da cadeia e no meio da ditadura militar e fazendo um show ao vivo, assim, que foi muito bem sucedido na época. Então é um disco que ficou muito tempo longe das plataformas de streaming, eu acho que já tem uns poucos anos que ele voltou a aparecer ali, e vale muito a pena ouvir, que é um trabalho sensacional, curtinho também. O Gil e a Rita sempre tiveram essas trocas, tanto que os Mutantes acompanham o Gil na apresentação de Domingo no Parque no Festival da Música, né, nos anos 60. A própria Tropicália, né, que eles fizeram juntos. Sim, mas é que tipo, depois da apresentação. O Net Circenses ali, tem mais gente, mas… tem várias pessoas, mas é que os Mutantes aparecem pro mundo nessa apresentação Domingo no Parque. E a história
dizem todas as histórias, inclusive a Rita fala um pouco sobre isso no livro dela, que o Gil era muito apaixonado por ela. Ele tinha esse fascínio, assim, meio de paixonite, assim. Só que para ela, ele era tipo um irmão, assim, mas ele era muito apaixonado por ela. Tanto que eu vou puxar um outro grande encontro, que tem uma música que o Gil escreveu para a Rita Lee, que é Os Doces Bárbaros, que é o encontro entre Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa e Maria Bethânia. Marcava ali para celebrar a carreira deles, que estava completando alguns anos de idade, que agora eu não lembro quantos. Eu acho que era 10, não é Era 10, anos, né? Esse primeiro encontro. Eu acho que é 10 anos do primeiro lançamento deles. Eu não tenho do primeiro show. Acho que é 64. Eles relembram o show do Nós, por exemplo, que era o primeiro encontro deles no palco. E aí é bem interessante porque esse disco tipo... Na verdade é 66, porque daí o disco é de 76. Então deve ser os primeiros discos mesmo. E é um trabalho super interessante, porque ele tem essa coisa de ser MPB, mas ele tem muita referência de rock, assim. Ele é um espaço bem mais roqueiro. E esse repertório que eles cantam nos Doces Bárbaros é, tipo assim, muito absurdo. Tem coisas que eles já tinham gravado em disco, tem outras que eles vão gravar posteriormente em disco. Mas tem um índio, tem Atiraste uma Pedra, tem Eu Te Amo, tem várias coisas assim absurdas e cada um tem meio que seu momento, tem esses momentos meio coletivos. O encontro de 1976 foi registrado num documentário maravilhoso do João Tobi Azulay, que inclusive registra a prisão do Gilberto Gil, que é a prisão que o Kleber tinha citado anteriormente. E eles vão se reunir novamente nos anos 2000 para alguns shows especiais. Eles fazem show na praia de Copacabana. Isso é registrado num documentário chamado Outros Doces Bárbaros, de direção do Andrusha Waddington. E nesse documentário é muito interessante, porque daí eles contam que o Caetano e o Gil queriam gravar um disco de estúdio, e a Bethânia e a Gal não queriam. E aí o Caetano fica dizendo, essa gravação, ele fica dizendo na frente dos jornalistas, a gravação só é ruim porque essas duas aqui não quiseram. Elas disseram, ao vivo é mais quente, ao vivo fica mais interessante. Aí elas não quiseram ir pro estúdio, mas até tem um compacto, que eu acho que tem 4 faixas em estúdio, mas o resto é tudo ao vivo. E aí a Bethânia diz, nossa, eu não lembro disso. Você lembra disso, Gal? Eu não falei nada. Enfim, os 2 documentários são muito bons. Dessa época da prisão do Gil, eu lembro de uma edição antiga da Bis, quando a Bis voltou ali no 2004, 2005, eles fizeram uma matéria comentando a prisão do Gil, tipo, anos mais tarde. E aí, a ditadura militar sempre teve um ódio absurdo do Caetano Veloso, eles faziam de tudo pra conseguir incriminar ele. Quando eles prenderam o Gil por porte de maconha, eles também foram revistar o Caetano Veloso, que o objetivo era prender os dois de uma coisa só. Só que o Caetano é um histórico careta, ele nunca usava droga nenhuma, assim. E aí eles entraram no apartamento do Caetano, revistaram tudo, e todas as coisas que ele tinha era tipo remédio prescrito e nada mais, assim. Então não conseguiram pegar ele no fim das contas, mas levaram o Gil, e o Gil ficou mais de mês preso, né? Sim. Muito bom aqui, já que o Renan citou Maria Bethânia, é o encontro dela com o Chico Buarque. Disco lançado em 75. Enfim, o Chico é um letrista fudido, assim. E na voz da Maria Bethânia as coisas dele ficam, sei lá, ainda mais lindas. Então… E eu adoro que os dois são… É tipo uma paixão mútua, mas de maneiras diferentes, porque o Chico é um apaixonado pela Bethânia, mas ele tem medo da Bethânia. E a Bethânia é completamente enlouquecida pelo Chico. E ela faz tudo o que ele quer, né? Então tem a história maravilhosa de que ele leva uma fitinha com as músicas e ele pensa, será que ela vai querer escutar? E aí ela para tudo que ela tá fazendo pra escutar e ela diz, acabou, essas músicas são minhas e vou gravar. E acho que esse show também segue essa energia meio Bethânia. É quase um flerte, né? Tipo… É o flerte que ela é a dominadora, né? É muito. Tem umas partes ali que é quase erótico, assim, uma coisa muito forte, muito intensa, assim, uma carga de sexualidade ali que eu acho muito foda. É porque ela fala, né, que ela é namoradeira e ela gosta de seduzir. Ela provoca, Ela provoca e ela sabe fazer. E ele obedece, isso que é maravilhoso. Esse eu tenho uma alegria de poder ter o vinil original, porque é, tipo assim, tudo de lindo.
o Chico, ele ama duas pessoas, que é a Bethânia e o Milton Nascimento. Então, nas várias vezes que… Tem vários vídeos do Milton cantando com o Chico e ele fica, tipo assim… embasbacado olhando pro Milton cantando com aquela vozerona toda. E ele também tem essa mesma cara ele faz pra Maria Bethânia quando ela vai cantando assim. Eu acho muito Mas fantástico. ele é meio tímido. E aí é fofo, porque tem aquele ao vivo dele, a Gal e o Djavan cantando Nuvem Negra. E ele tá assim. E aí eles ficam se perdendo, eles ficam se olhando e ficam rindo. E a Gal até fala, essa cara de menino maroto, uma coisa assim, menino moleque. Aí o Djavan e o Chico estão assim, os dois cachorrinhos da Gal ali, porque ela tá gostosérrima e ele só assim, a gente vai obedecer o que ela quiser. Ai, perfeito. Quero puxar para um mais recente, assim, a gente tá muito na MPB ali dos anos 60, 70, 80, mas é de uma… eu trouxe um disco como uma representação, mas existem vários trabalhos em conjunto deles dois, que é a parceria entre Jussara Marçal e Kiko Dinucci. Pra mim, assim, a grande dupla da MPB dos últimos 15 anos pra cá, eu acho que são os artistas mais incríveis que a gente tem na música brasileira. Eles deram origem ali ao Metá Metá, junto com o Thiago França. Os discos solo da Jussara Marçal são sempre com produção, com a presença direta ali do Kiko Dinucci. No Encarnado, ele traz essa coisa mais do rock. No Delta Estácio Blues, vai pra coisa da experimentação com a música eletrônica. Até a gente gravou um por trás do disco com ela, e ela conta que, tipo, eles moram perto, então eles ficavam indo um na casa do outro durante a pandemia, sem encontrar com ninguém. Era só eles dois ali. Mas eles lançam em 2008 o Padê, que eu acho que é um trabalho que as pessoas… tem muita gente que só ouve os trabalhos mais recentes da Jussara, mas esse disco, assim, é uma coisa absurda, uma força da natureza. Muitas das músicas que eles interpretam no repertório ao vivo do Metá Metá vêm desse disco. É uma parceria do Kiko com a Jussara ali, ele vai assumir a produção, a instrumentação, tudo. É um disco mega reducionista, porque ele tá quase que inteiramente centrado na voz da Jussara, e a voz da Jussara nesse disco é muito diferente da voz da Jussara dos discos mais recentes, que a gente já vê não que ela tenha diminuído o impacto da voz, mas tem uma limpidez, uma jovialidade muito… que meio que ela envelheceu, né, gente? Então, tipo, você sente as marcas do tempo nos trabalhos mais recentes, mas nesse disco, assim, tá um absurdo a voz dela em todas as canções, uma limpidez, um negócio, assim, que é meio bizarro, assim. E pra quem não conhece, cara, vale muito a pena voltar. A capa também é uma ilustração do Kiko Dinucci. Ele também faz esse trabalho que tem essa atmosfera meio que de xilogravura, meio que de quadrinho. E ele consegue registrar esse momento que eu acho muito único da Jussara, que ela já vinha de outros projetos bem importantes da cena paulistana, mais de vanguarda, de mais underground. E aí ela meio que se apresenta em carreira solo pela primeira vez acompanhada dele aqui. Já que você tá trazendo coisas novas, eu quero trazer Criolo e Emicida ao vivo, que gravaram em 2013 um disco, eu acho muito bom, muito potente. Os dois, eles estavam relativamente no começo da ascensão da carreira dos dois, de uma coisa mais midiática mesmo, né? E, enfim, é um disco bem legal, gerou um DVD, dá pra você ver ao vivo, acho que foi gravado no Espaço das Américas. Esse disco é muito bom, assim, tipo, traz os dois num momento muito… sei lá, bem pra trás ali da carreira deles, é interessante ver. Eu vou puxar pros anos 90 e vou trazer um que eu amo muito, que é O Grande Encontro, que reúne Alceu Valença, Elba Ramalho, Perfeito. Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. Os quatro artistas são nomes fundamentais de uma modernização da música nordestina. Os quatro apresentam possibilidades diferentes de novos caminhos para a música nordestina nos anos 70 e 80. Eles são nomes muito importantes para que as pessoas olhem para a música nordestina com outros olhos e que entendam que existe uma diversidade, uma profundidade, uma amplitude de coisas que são possíveis se fazer, mesclando os gêneros clássicos com outras possibilidades sonoras. Eu acho que são quatro artistas absurdos, assim. Eu acho o Zé Ramalho um dos maiores artistas que a gente tem nesse país, e sou completamente encantado. Eles têm esse disco de 1996, que é o disco que tem o Zé Ramalho e tem um repertório mais icônico, assim. Eu acho que a Elba Ramalho é uma pessoa… enquanto pessoa… Ela morreu, não morreu? Ela não foi abduzida? E aí ela é uma caiu pessoa completamente descompensada, né, da vida real. Ela é uma pessoa, assim, que, sei lá, não tem muito o que dizer. Mas é que é uma coisa tão artista? absurda.
É tão absurdo que a pessoa pode ser uma pessoa falar atrocidades e aí ela abre a boca pra cantar e se torna a coisa mais linda do mundo. É o nosso Isso Kanye West, assim, né? eu fico completamente encantado. Porque você A versão pensar… de Chão de Giz dentro desse É isso que eu ia dizer, disco, essa assim, versão de Chão de Giz é tipo é absurda. absurda. Ela cantando A Rosa em Púrpura do Caicó, que é do Chico César. Ela cantando Tesouro do Desejo, é muito absurdo. E acho que é interessante também isso de que é um disco que celebra a carreira deles, mas que traz um olhar para outros compositores que também são compositores jovens da música nordestina naquele momento dos anos 90. É assim um disco absurdo. Depois disso, eles lançam outros discos, já sem o Zé Ramalho. Só os três, né? Às vezes o Zé aparece em algumas coisas, ele faz algumas participações, mas ele nunca mais quis fazer turnê com eles. Eu pude ver o show deles numa virada cultural já sem o Zé, né? Mas ainda assim é sempre muito impactante. O Alceu Valença é tipo assim, absurdo, incrível. Todos eles são muito absurdos, mas é que o Alceu conta histórias e fala, e é tipo super divertido. Ainda bem a Elba Ramalho não fala, ela só canta. Então o show é perfeito. Eu posso puxar um aqui? Em 2008, a gente estava celebrando 50 anos de lançamento de Chega de Saudade e, consequentemente, o marco da Bossa Nova no Brasil. E aí, para celebrar isso, eles fizeram uma coisa que, para mim, primeiro que tem a apresentação icônica do João Gilberto no auditório do Ibirapuera, que foi uma coisa que tava todo mundo mega tenso ali. Mas tem, principalmente, uma celebração que é o disco em conjunto do Roberto Carlos com o Caetano Veloso. São dois artistas que, historicamente, são muito inspirados pela Bossa Nova. Tanto que o Roberto, quando ele surge, ele era um clone do João Gilberto, ele imitava o jeito do João Gilberto de cantar e tudo mais, essa coisa do banquinho e violão. Depois que ele vai pra questão do rock, do iê, iê, iê ali, Caetano também é a mesma coisa, ele é fissurado pela obra do João Gilberto, tanto que um dos melhores discos, um dos últimos discos do João Gilberto tem produção do Caetano Veloso, ele foi historicamente um amigão ali do João Gilberto, e eles se encontram nesse disco que é Roberto Carlos e Caetano Veloso e a música de Tom Jobim. Então eles passeiam pela obra do Tom Jobim, assim, numa seleção de músicas absurdas. Tem a participação do Daniel Jobim em Águas de Março. É um disco muito bonito. Eu amo que o Caetano vai de preto. E tecnicamente as pessoas dizem que o Roberto não aceita nada muito de tom terroso, preto e escuro ali. E ele vai desse mesmo jeito. O Robertão tá de azul ali. O cenário todo azul. Eles são muito amigos, né? De uma forma meio obtusa. Porque aquelas pessoas que você não imagina que eles são realmente amigos. Mas eles são amigos durante muitas décadas. Eu acho que é isso. Tipo assim, o Caetano é uma das raras pessoas que pode ir de preto e ele não vai reclamar. Porque um entende as diferenças do outro, assim. Porque, tipo, eles têm olhares, às vezes, sobre o mundo muito diferentes em algumas coisas. E acho que isso também é interessante. Total. E é lindo, assim, tem Garota de Ipanema, Corcovado, Eu Sei Que Vou Te Amar. A voz do Roberto Carlos nesse disco tá um absurdo de bom, porque ele tem vários discos ao vivo que eu fico meio assim, e esse tá um espetáculo, é aquele final, é a cara dos eventos de final de ano da Rede Globo ali que ele sempre faz, mas de um jeito muito mais refinado ali, com um repertório incrível. Vale muito a pena pra quem quer mergulhar tanto na obra do Tom Jobim, quanto na Bossa Nova de maneira geral. Eu vou voltar aqui para os anos 70 e trazer um disco que eu acho que eu já contei essa história aqui. Eu desconhecia e eu descobri uma vez que eu estava fazendo uma entrevista com uma cantora de origem iraniana chamada Ariana Delawari, que na época estava sendo pupila do David Lynch, e ela tinha lançado um disco ótimo. E aí, quando eu entrevistei, eu perguntei se ela conhecia música brasileira, e ela falou que ela era apaixonada por um disco que é basicamente o encontro de Nelson Ângelo e Joyce, que é o disco de 1972. E é um disco lindo, assim. Lindo. Nelson Ângelo dessa trupe ali do Clube da Esquina. Ele trabalhou com muitos artistas da cena de Minas Gerais. Ele tem produções muito importantes na sua carreira. A Joyce, que hoje em dia assina Joyce Moreno,
já tinha composições, já tinha feito várias coisas. Ela é uma artista que começou muito jovem, ela tem uma produção muito ampla, ela é uma compositora incrível. E é muito interessante porque esse disco tem essa coisa meio folk, assim, mas vai para uns outros caminhos de bossa nova, de samba. E tem uma coisa meio quase freak folk, assim, às vezes, que tem umas psicodelias, Total. umas coisas estranhas, assim. É muito interessante nesse sentido, porque ele é muito fora da curva. Eu acho que tanto por isso que é um disco que às vezes ficou meio ali, muita gente passa batido por ele, e aí quando as pessoas descobrem, elas se encantam por essa beleza que tem nesse encontro. Os dois chegaram a ter um relacionamento nessa época, então acho que tem essa coisa meio romântica de juventude nos 70. Tudo está embarcado ali no disco, mas é um disco que vale a pena muito ser conhecido. Eu acho que ele é um disco que dialoga muito com o que estava rolando na cena internacional em 72. A gente vai ter Nick Drake lançando o Pink Moon. É um disco mais pro folk mesmo, menos MPB. Tanto que ele é um disco muito mais celebrado lá fora do que aqui dentro do Brasil. Tanto que ele teve um relançamento há uns poucos anos, eu acho que há uns 3, 4 anos ele teve um relançamento em vinil lá fora. Ele é um disco que vira e mexe, aparece nessas listas de melhores do ponto de vista de gringos sobre a música brasileira. Eu acho maravilhoso a capa desse disco, a Joyce está lindíssima nessa capa, assim, essa fotografia dividida dos dois. Eu acho que vale muito a pena pegar tudo que envolve o trabalho da Joyce Moreno nesse começo de anos 70, ali até o final da década de 70, é só coisa fantástica. Um disco meio inescapável aqui da nossa listinha é o encontro, né, do Ornado Antunes, Carlinhos Brown e a Marisa Monte no Tribalistas. Que polêmico nesse encontro. Apesar de eu não gostar tanto assim, se bem que eu não revisitei depois da minha conversão de ser Marisa. Eu amo esse disco. Eu amo esse disco. Eu tenho que voltar, mas eu lembro de, na minha infância, não gostar. Para de mentir que infância, você já tinha 32 anos. Ai, que mentirosa. Pô, foi em 2002, eu baforei muito esse disco quando era criança, assim, cresci ouvindo. Se emocionou vendo Edviges da novela 100% Perdendo a Virgindade, eu sou de primeira infância, velha infância. Depois eu quase caí no conto dos jornalistas velho de querer dizer que esse disco era ruim, e não era, porque tipo, a crítica falou muito mal desse disco. Se você pegar o texto daqueles velho preconceituoso e rancoroso, você pega um por um, todos eles estão falando mal, porque eles sempre deram um jeito de falar mal do Carlinhos Brown, e a gente sabe o nome que tem isso. E aí, quando eu voltei pra esse disco depois, quando eu já tinha passado dessa fase de ligar pro que essa gente dizia, eu fiquei encantado. O disco deles de reencontro depois eu não acho tão bom, não. Esse eu acho horroroso. Mas esse disco aqui é muito bom. Tem a coisa de saber se fazer música pop, de ser esquisito quando é pra ser esquisito, de ter umas coisas interessantes. Eu só não gosto da capa do Vicky Muniz, mas o resto eu adoro. Nossa, essa capa, ela é criminosa. Mas e olha que eu gosto do Vicky Muniz, eu não gosto dessa capa. Eu gosto do... Eu acho que o legal desse disco é que a Marisa, ela continua preservando muito desse repertório nas apresentações ao vivo dela. Carnavalha, por exemplo, que é uma música que eu acho absurdamente linda. Eu amo. Ela canta ao vivo, assim. Eu gosto muito da música com a Margareth Menezes, Passa em Casa. Eu lembro que eu tinha um DVD que era um DVD de estúdio. E era maravilhoso vendo ele, sei lá, fazendo barulho com secador de cabelo, uns objetos. O Carlinhos Brown vai enfiando um monte de coisa absurda dentro desse disco, assim, eu acho muito bom. Mas igual o Renan, o trabalho seguinte, assim, eu já acho bem qualquer coisa, assim, qualquer nota. Eu vou puxar aqui dois de um mesmo compositor que fez 2 trabalhos incríveis com 2 compositores diferentes, que é o Edu Lobo. Ele é um puta músico que eu acho, assim, absurdo. Um dos maiores compositores que a gente tem na música brasileira, arranjador fodástico. Ele tem o Edu e Tom, que é a parceria dele com o Tom Jobim, que é um disco de 1981 e é lindo, lindo, lindo. É tipo um capricho só. Mas o que eu mais gosto é o Edu Lobo e o Chico Buarque com o Grande Circo Místico. Pra mim é uma das coisas mais absurdas da música brasileira, da MPB dos anos 80, assim. Ele foi concebido como parte da trilha sonora de um espetáculo do Teatro Guaíra,
do Balé do Teatro Guaíra, para uma apresentação que tinha esse mesmo nome, que é o Grande Circo Místico. Ele tem essa temática circense, ele é um disco conceitual ali, mas os arranjos desse álbum, assim, é uma coisa... Eu que gosto muito, tipo, de Brian Wilson, acho que ele tem muito desse capricho na produção, na construção dos arranjos, em trabalhar as estruturas das melodias. Tem esse fundo essa temática circense na construção do disco ali, mas eu acho que ele vai para muito além disso. E tem participações de Milton Nascimento, Gal Costa, Jane Duboc, com vozes lindíssimas. Eu acho que é um trabalho muito bom. Ele tem Zizi Posse, ele tem uma atmosfera meio lúdica, assim, ele às vezes, já vi várias vezes colocando como disco infantil, mas eu acho que ele é um disco meio que transcende, assim, é uma coisa de um espetáculo. É que eu acho que, mesmo. Tanto que algumas músicas depois dessas, a própria Adriana Calcanhoto inclui no repertório dela, do Partim Pim. Eu acho que tem essa coisa de você fazer música que pode ser lida como infantil, mas é esquisita pro adulto também. E eu acho que isso também é interessante, porque eu acho muito rico quando grandes artistas se propõem a fazer coisas que podem combinar com a criança, mas que não minimizam a inteligência da criança, e aí funciona para todo o público. Assim, eu acho que o Grande Circo Místico tem isso, de casar muito bem, que é um disco que tipo, você pode ouvir a família inteira. Assim. Ó, esse disco ainda tem Tim Maia, tem Gilberto Gil, tem Simone. Eu tô só lendo o que tá na capa aqui, fora os músicos e toda a galera que trabalhou nos arranjos ali. Já que você falou de Tom e Chico, tem um do Tom com a Miúcha também, que é um absurdo, assim. É muito bom. É um disco maravilhoso. Miúcha, absurda. Ela também, ela é cheia dessas parcerias com um monte de gente, assim. Tem um com Vinícius, que é lindíssimo também, desses ao vivos. Muito bom. Eu vou vir aqui pros tempos modernos e falar de um disco Lulu Santos, que gosto bastante, que é O Pastorto com a Nausete, no disco Thiago França, de 2015. A Nausete é essa figura muito central para um grande grupo de artistas, especialmente artistas aqui de São Paulo. Ela é uma figura que é um nome muito central na música alternativa, independente de São Paulo, desde o final dos anos 70. E ela vai ter ali o seu trabalho com o Grupo Rumo, depois seu trabalho solo. E é muito interessante porque o trabalho da Nausete muitas vezes está nesse espaço de um canto límpido, de produções cristalinas, de uma leveza, alguma coisa nesse outro espaço. E o Passo Torto vem desse universo, desse samba torto, que é barulhento, que é esquisito, que tem essas características, assim. O Passo Torto é formado, né, pelo Kiko Dinucci, o Rodrigo Campos, o Rômulo Frois e o Marcelo Cabral. Esse disco eles homenageiam com o título ali o Thiago França, que é um dos integrantes do Metá Metá, é um artista fundamental aqui em São Paulo, ele tem a charanga do França. E é muito legal porque tem esse casamento desses barulhos, dessa estranheza com a voz da Ná. E era tipo assim, dois universos que eu amo muito reunidos numa coisa só, assim. Era tipo meio que pensado pra mim. E ainda tem essa coisa de ter umas composições que trazem um universo urbano, um universo noturno, um universo diferente das coisas que a Ná costuma cantar nos seus trabalhos solo. E eu acho muito interessante que a Ná tem esse espírito de estar muito aberta a essas coisas. Como, por exemplo, sei lá, quando ela grava as coisas com a quarta B, ou quando ela se propõe a entrar em universos que são bem diferentes do dela. Eu acho que isso mostra a grandiosidade dela. Eu quero seguir na mesma escola aqui, porque eu comecei falando da Jussara Marçal há pouco e da parceria dela com o Kiko Dinucci, mas ela tem outros encontros que eu acho que são tão poderosos quanto. Um deles é o Sambas do Absurdo, que é o projeto que ela tem com o Gui Amabis e o Rodrigo Campos. Eu acho o disco que eles lançaram em 2017 assim, muito bom, esteticamente, lírico, toda a atmosfera do disco assim, é uma coisa absurda. O segundo disco, que saiu acho que tem uns 2-3 anos, eu acho bem ruim, assim, ele é completamente esquecível. Eu acho é o oposto do que a gente tem dentro desse álbum. Eu acho que até pela questão do momento que ele sai super comodinho, assim, porque a ideia era cantar os Sambas do Absurdo e ele chega nesse cenário de Jair Bolsonaro presidente, então meio que não faz mais sentido seguir com essa ideia de absurdo, quanto o absurdo tá rolando aqui o tempo todo, então ele vai para um senso mais de normalidade. Mas ela tem uma outra parceria, que é o Cadu Tenório, que eles lançaram em 2015, o álbum Anganga, que eu acho, assim, uma maluquice. Ele é todo feito a partir do resgate de cantos de pessoas escravizadas, de pessoas pretas. Tem todo um resgate de antigos discos de registros de cantos tradicionais africanos, afro-brasileiros e tudo mais. Só que
completo por essa produção completamente inexata, toda retorcida, toda bagulhenta, que é muito característica do Cadu Tenório. Vira e mexe, eu já tive a oportunidade de ver eles dois ao vivo, assim, é uma coisa bem maluca, assim, é bem transcendental, uma coisa muito louca. Ver a Jussara fazendo essa coisa que é mega experimental, eletrônica e torta. Quem puder, veja, assim, que vira e mexe, eles fazem alguma apresentação desse disco, assim. Então, vale bastante a pena. Não é um disco fácil, ele é um disco bem complexo ali, mas eu acho que vale muito a pena tirar um tempinho pra escutar. Saiu pelo QTV, pelo selo Carioca, se eu não me engano. Pô, mais um de gente novíssima aí. É a Ima e a Jadsa, que lançaram um projetinho bem legal, um EPzinho chamado Zelena. É verdade, é legal. No ano passado, 2023. É um encontro meio inusitado, mas muito potente, assim. Vale muito a pena. Eu vou puxar algo também bem recente, que é a parceria do João Donato com o Jardim Macalé. Em síntese do lance, eu acho que já começa por essa capa, os dois nus atrás das plantas ali. É maravilhoso. Os dois são figuras muito fundamentais, assim, figuras muito criativas, muito geniais. E é muito interessante ver esse casamento dessa coisa sofisticada e classuda do João Donato com essa coisa irreverente e meio obtusa do Jardim Macalé. Então acho que tem uma beleza, e é muito bonito que é a celebração de dois artistas na maturidade, assim, que eles estão eles produzem até esse último momento, assim, tanto que o João Donato faleceu recentemente, e acho que é um registro muito bonito que fica desse encontro. Sim. Perfeito. E tem o João Donato com a Tulipa também, né? Que rendeu singles. Ela é uma artista completamente apaixonada pela obra dele. Os dois juntos ficava uma vibe muito pai e filha, assim, é o segundo pai dela ali. O show era bonito, tinha o era compacto, lindo. É lindo, é bem bonito mesmo. Ela cuidava dele, assim, no palco, porque ele já tava bem senhorzinho. Aí ela entrava com ele, levava ele pro piano. E aí ele se divertia. E a Tulipa, quem já viu o show da Tulipa sabe que ela faz várias coisas. Tipo, às vezes ela desce pra plateia, ela canta, experimenta, cria outras coisas. E é muito bonitinho como ele também estava aberto a essas improvisações propostas pela Tulipa, assim. Eu tenho a camisa igual a que eles usavam no show. E eu tenho até pena às vezes de usar, que eu não quero estragar ela. É bonitinha, porque tem a bananeira e a tulipinha. Tem dinheiro pra fazer um quadro ainda. Precisamos de publis marcas pra fazer um quadro. Gente, só pra fechar, queria citar duas parcerias que a gente não pode deixar passar, que é Caetano Veloso e Gilberto Gil. Tem vários registros, tem que citar, pelo amor de Deus, dos dois aqui, mas eu acho que um no icônico é o show do Barra 69, que foi um show que eles fizeram em 1969 para arrecadar dinheiro, para que eles pudessem se manter durante o período de exílio na Inglaterra. E tem também o encontro do Caetano Veloso com a Gal Costa, que é justamente o primeiro trabalho de estúdio dos dois, que é o Domingo, é um disco colaborativo, tem essa atmosfera meio yes, pré-tropicalismo ali. Esse aí é bem coisa de gravadora, né? Sim. Que não queria deixar os dois fazerem cada um seu disco. E acho bem ainda eles… Bem bossa nova… eles ali tentando copiar o João Gilberto. Os dois eram muito apaixonados, estavam sob esse impacto. Eu acho que depois é muito mais rico, assim. Esses dias até fizeram um show que a Laíde Costa cantava esse disco. Todo mundo que foi falou que é absurdo esse show, mas não vi. Do Gil e Caetano, eu gosto daquele que é o que celebrava a amizade deles. E é engraçado, porque pra quem viveu aquele momento ali, que era o Dois Amigos, um Século de Música, tinha uma coisa… É maravilhoso, só que tinha uma coisa que o Gil andava muito doente. E aí, quando eles foram fazer o show, tinha um clima meio fúnebre, assim. De tipo, Gil tá morrendo. Parecia que ele ia morrer. E, porque ele ficou muito doente. Ele tava aí, sempre com aquelas fotos fazendo inalação. Era só isso que dava dos dois. E ele tava muito fraquinho. Porque tem o ao vivo, né, do Multishow. Eu lembro que eu assisti e eu chorava, pensando, meu Deus, meu velhinho, ele vai morrer, eu não vou ver ele ao vivo. Agora eu já vi umas 10 vezes ele ao vivo, depois tá muito melhor, super forte, mas eu acho sempre engraçado. E é lindo esse disco, tem Não Tenho Medo da Morte, enfim, belíssimo. Mas os dois tem 500 coisas, tem até umas coisas que nem são boas. Abafa. Fechamos, amigos? Fechamos. E você que está ouvindo, qual outra parceria icônica da música brasileira você gosta bastante, que a gente acabou não citando aqui?
vá lá no nosso Instagram, na edição deste programa e conta que a gente lê na semana seguinte. Você também pode abrir assim a sua plataforma de streaming, aí no Spotify você pode comentar. Então você pode comentar aí quais são as suas parcerias, seus encontros, seus grandes encontros favoritos da música brasileira. A gente sabe que tem muita coisa que ficou de fora, mas cita aí que a gente lê no próximo programa. Certo, meus amigos? Certíssimo. Certo. Vamos pro segundo bloco do programa, Não Paro de Ouvir. Chegamos ao nosso segundo bloco do programa Não Paro de Ouvir. Kleber, o que é esse bloco? Esse bloco são as dicas mais quentes da net, os últimos lançamentos, as coisas que a gente não para de ouvir. E temos disco da semana, não é mesmo? Temos, porque eu estou completamente viciado em exclusivos cabides com o álbum Coisas Estranhas. O nome da banda é horrível, eu confesso. Eu demorei pra ouvir eles justamente por causa do nome. Eu achei, lá vem mais uma forçação. Mas o disco é muito bom. É uma banda catarinense, é um quinteto de Florianópolis. Eles já têm um disco ali, tem um outro EP. Eles, provavelmente vocês conhecem eles por conta do Viral, que é o Lagartixa Tropical, que viralizou em vários vídeos do TikTok, assim. Sim. Mas diferente de outras bandas brasileiras, não precisamos citar o nome aí, que só tem um hit. Eu acho que esse disco vai para além disso, e que também viralizaram, né, no TikTok. Eu acho que esse disco tem várias composições muito boas. A própria Coisas Estranhas, eu acho que a faixa título é uma música que exemplifica isso de um jeito muito interessante. É um disco de indie rock, de garage rock, com pop psicodélico, mega descompromissado, com um toque de bom humor, de psicodelia. Eu não sei, o Renan também gostou, mas eu senti que ele tem uma atmosfera de banda indie dos anos 2000, sabe? Aquelas bandinhas que a gente baixava no Trama Virtual, com Eu acho que galera tem uma cantando... energia de que não se leva tão a sério. Mas ao mesmo tempo não é essas bandas tipo de dream pop, shoegaze que a gente tem, que depois a gente descobre que tem um monte de casos de assédio envolvendo a banda. É uma banda que tipo, é de boa, assim, é um som de boa, uma coisa leve, uma coisa descontraída, assim, não tem... Eu não sinto que existe um peso, uma dramaticidade, uma carga, toda assim, mas as músicas ao mesmo tempo são muito, muito honestas. Eu gostei bastante de Luminária de Lava também, que eu acho que é uma música bem bonitinha. Enfim, o Capelas estava apaixonado por essa, ele compartilhou falando que ele só tava com a cabeça, só ouvia essa. É perfeita essa música, ela é totalmente fálica quando você entende o que é a Luminária de Lava ali depois, mas é um disco com várias, 10 musiquinhas, é um disco curtinho, uma atmosfera muito gostosa, uma nostalgia assim que eu não sentia há muito tempo ouvindo um disco, assim, eu achei fantástico. O que você achou, Renan? Eu acho que eu fiquei... O nome também me demorei um pouco a ouvir, mas o que mais me pegou é porque tinha essa coisa de ter humor, né? E eu fiquei com medo, porque a gente teve tantas bandas no Brasil que tinha essa coisa de humor e era sempre... De esconder absurdos atrás do humor, né? Que eu tava assim com receio. Mas não é um humor assim de galhofa, é um humor assim de bom humor Santa mesmo. Catarina que brinca com humor, você já imagina. Você fica preocupado, mas não é o contrário, é um outro lado, que é essa coisa tipo assim meio que tem esse universo de licergia, de rock, de um universo diferente, mas acho que cria sensações e ambientes que eu não esperava. Acho que por isso que me surpreendeu também. E pra quem é do sul, na capa tem um easter egg, que é a presença de um boneco do Bicho Papão, que era parte de uma campanha contra a violência infantil que fez muito sucesso no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Que eram bonequinhos, a gente colecionava esses bonequinhos quando era criança. E eu amei que ele tá na capa, tipo, a versão de boneco real, assim, uma criança, uma capa super maluca. Maravilhoso. Que eu demorei a entender que era o Bicho Papão. Menino Renan, sua vez. Bom, singles. Minha menina mexicana, Ximena Sariñana, voltou com uma faixa chamada ALV, não sei como ela pronuncia, mas é uma faixa que ela compôs ao lado de outra grande estrela indie pop do México, que é a Carla Morrison. Achei muito bonita, tá mais tipo classuda, mais mulher madura. E ela... A Ximena vai lançar disco novo, então tô bem curioso, vai sair ainda este ano. De singles também, quem está de volta é a Maria Beraldo, com I Can't Stand My Father desgraçado. Anymore. Não, podemos falar juntos, apoio à mulher sapatão. 6 anos depois do Cavala, a Maria Beraldo tá preparando seu novo disco, que vai sair pelo selo Risco. Colinho, no dia 18 de outubro.
E ela vinha já apresentando alguns universos musicais que eram diferentes do Kavala. Ela tinha feito a trilha de Regra 34 e de Levante, que são duas trilhas que mostram bem que ela estava experimentando com outras sonoridades cada vez mais esquisitas. E eu acho que essa primeira faixa que ela apresentou essa semana, I Can't Stand My Father Anymore, tem muito dessa representação, que ela é punk, ela é quebradiça, ela é esquisita, e tem ela gargalhando. Acho que é muito… Lembrou muito aquela música Haha, da Charlotte Gerry e Bola de Pupu, que também viralizou no TikTok, sabe qual que é? Sim, eu sei. Até por esse fundo de música eletrônica, assim, é bem parecido mesmo. E eu acho que pra mim me lembrou um pouco as coisas do Le Tigre, de ter essa coisa contestatória e ser meio punk, meio esquisita. Achei muito interessante, tô bem curioso pelo que a Maria Beraldo vai apresentar daqui pra frente. Falando em cantoras brasileiras, esses tempos eu tinha recomendado por aqui o primeiro single da Natália Lebez, que era o Égua Solta. Agora ela lança o segundo single, Meu Corpo Nu, no seu corpo, meu, no… E é muito difícil. Meu corpo no seu corpo, no meu. Assim, tudo junto. Mas vai estar o link ali, vocês sabem que o Clever deixou organizadinho pra vocês. A Natália tá preparando seu primeiro disco, que vai sair pelo Toca Discos, que é o selo do estúdio Toca do Bandido. Essa faixa é uma coisa meio poesia concreta, meets funk, meets guitarrada. A banda, tipo, achei podre de chique, que tem, tipo, Thiago Nassif no MPC na programação, Jonas Sá no MPC, Pedro Sá no baixo, na guitarra. Tudo muito chique, bem interessante. Tô bem curioso por esse disco da Natália Lebez. A Maya Jane Coles, que é uma DJ, produtora, compositora que eu gosto muito, lançou uma nova música que se chama Brinks. Tipo Brinks, em português, assim. Mas não sei o que significa em inglês. É uma parceria dela com um rapper nova-iorquino chamado K-Cidi. Não sei se pronuncia assim também. Curiosamente, ele mandou uma DM pra ela com algumas músicas. E ela disse que ela quase nunca consegue ver todas essas solicitações que ficam ali da DM. Mas calhou que um dia ela conseguiu abrir essas solicitações. E ela ouviu a música dele, gostou e chamou ele pra gravar essa música. Que é super interessante. Tem essas coisas da Maya, que é um universo meio techno, meio maluco. E ficou muito interessante com o rap do K-Cidi. Além disso, singles tem também, falando em música eletrônica, Érica de Casier junto com o Nick Leon. Eles lançaram Bikini. O Nick Leon é um DJ produtor de Miami. Ele já tinha colaborado com a Érica de Casier na faixa Ex-Girlfriend, que tá no álbum Still, que ela lançou recentemente. É a faixa que tem a participação da Shy Girl. Eles se reuniram novamente para lançar essa música chamada Bikini, que eu achei super gostosa, é bem interessante, porque a vibe do Nick é um pouco mais up do que a da Érica, que às vezes é mais contidinha, e fica bem interessante esse casamento dos dois. O Nick, inclusive, vai estar no Brasil no dia 28 de setembro, no Festival Não Existe, da Goptan, então vale ficar de olho. E por último aqui nos singles… E o Nick, inclusive, está aqui participando da gravação hoje. Não, tem mais 2 singles. A música Preta em Movimento, da Preta Ferreira. A Preta Ferreira é um nome importante pela sua atuação no movimento sem teto do centro e da frente de luta por moradia. Algumas pessoas devem lembrar dela porque ela foi presa injustamente pela polícia de São Paulo por causa dos movimentos que ela trabalhava. E ela lançou essa faixa na semana passada, quando era o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha. Achei bem interessante. Ela é além de ser ativista, ela é uma multiartista, escritora, então vale ficar de olho no trabalho da Preta. Por último, nos singles, saiu a faixa Crazy do Bom, que é um encontro do KD Sound System, o Musão, a Daisy Tigrona e a Lady Di. O KD Sound System é um grupo holandês que já tinha participado do disco Não Tem Rolê Tranquilo, da Daisy Tigrona, que tem um por trás do disco com ela aqui no programa. E aqui eles se encontram todos junto com o Musão e a Lady Di, faixa muito chique. Discos. Não falei na semana passada, porque esqueci e depois eu vi com mais calma. Novo disco do Doug Gibson, que é… muito bom, gostoso, delicioso. Fazia anos que ele não lançava nada, 9 anos. Talvez os jovens, nossos ouvintes, nem conheçam ele, porque o primeiro disco dele, que é o melhor de todos, não tá disponível no Spotify. Vagabundo. Mas procurem Doug Gibson, além de um grande talentoso, ele é muito gostoso. É um disco muito bom, porque tem… macho, suado, nossa. Ele tem essa coisa de macho country, porque ele faz uma música country, soturna, ele tem um vozeirão. Só que mistura com músicas eletrônicas, com umas coisas bem estranhas. Eu acho que é bem interessante
para quem quiser conhecer o Doug Gibson, vai ficar o link aqui, porque às vezes é difícil procurar. Saiu um novo filme do Ryusuke Hamaguchi, que é O Mal Não Existe, Evil Does Not Exist. E o filme surgiu a partir da trilha sonora. A Eiko Ishibashi criou a música e falou pro Ryusuke: você quer criar imagens a partir dessa música que eu criei? E aí ele desenvolveu esse filme. Eu escrevi mais sobre o filme lá no Screen Aniel, mas eu indico que vocês escutem o disco da Eiko Ishibashi. Ela já tinha feito a trilha de Drive My Car, que é o filme que o Ryusuke ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro. É bem assim, jazz, meio soturno, música instrumental, tem umas texturas esquisitas, muito, muito interessante. E discos ainda tem Alex Winston, falei dela há algum tempo atrás, ela voltou depois de 12 anos, com certeza os nossos ouvintes jovens também não sabem quem é Alex Winston, mas é um indie pop bem bonitinho. A Alex Winston tem uma voz meio esquisita, meio anasalada, que é muito estranha, então é muito interessante porque ela faz uma música que é bem pop, mas a voz dela é meio esquisitinha, e isso fica muito interessante, então vale a pena ouvir Bingo, que é bem bonitinho. E, por último, o disco que eu realmente não paro de ouvir, que eu passei o dia inteiro ouvindo hoje, que é o segundo disco do Davi Fonseca, que se chama Viseira. Eu recomendei o Davi Fonseca aqui no podcast faz muito tempo atrás, o disco dele, Piramba. Ele é um artista de jazz de Minas Gerais, e nesse disco é muito interessante porque ele faz essas conexões dessa formação de jazz com outros universos da música brasileira. Tem uma correlação muito forte com a cultura tropeira do interior de Minas. Esse disco do Davi mistura uma infinidade de instrumentos, então a gente vai ter a base dele ali, que é o piano, o teclado, mas a gente vai ter viola caipira, a gente vai ter flauta, vai ter um monte de universos que vão casar. Tem várias participações, inclusive da Luísa Brina e da Izar. Enfim, é um disco muito, muito bonito. A capa é absurda, o projeto gráfico todo muito lindo, então vale a pena conferir Viseira, do Davi Fonseca. Nossa, falei um monte, é isso. Bom, eu vou antes do Kleber, porque ele geralmente tem um bizilhão de dicas, eu só tenho 3. A minha primeira é a Jorge Smith, com High. Ela, desde que lançou muito o último boa, disco, tava na minha. Achei chique. Ela tá numa pegada mais eletrônica, assim, mais dançante. Essa música segue nisso. House. Tá muito boa, vale muito a pena. Minha próxima, pra quem gosta de um bom rock, o Venom Claw, aquele quarteto que eu e o Kleber a gente já falou bastante por aqui. Eles lançaram uma faixa essa semana que chama Not Just Yet. É bem legal, assim, um rockzão meio, sei lá, meio Dinosaur Jr. das ideias, assim. E prepara o terreno pro próximo disco deles, que chama Home in Another Life, e vai ser lançado no final desse mês, final de agosto. Minha próxima dica e última é um disquinho que já lançou faz um tempinho, que é o Common e o Pitch Rock, com Auditorium Volume 1. O JB Oliveira falou comigo isso lá no Twitter, sei lá, começo do mês, e eu não respondi eles porque eu me esqueci. E, enfim, é um disco fudido, assim. O Common é um rapper maravilhoso, Pitch Rock, produtor fudido também. Enfim, é uma união de dois mundos, assim. E, enfim, eu gosto bastante do jeito que o Common rima, do jeito que ele conduz ali as histórias dele. Enfim, é muito bom. E é isso. E você, amigo Kleber? Bora lá, começar pelos singles. O MJ Lenderman, que eu venho falando, ele já lançou uma das minhas músicas favoritas esse ano, que é She Live in You. Ele vai lançar o novo álbum, que é o Man in Fireworks, sai no dia 6/9, o dia do sexo, pelo selo Anti. E hoje ele lançou mais uma composição inédita que se chama Joker Lips. É um indie rock com pegada de country que lembra um pouco Pavement, vale muito a pena. Yasmin Williams, que eu já recomendei há muitos anos atrás, vai lançar um novo álbum de estúdio que se chama Acadia. Sai no dia 4 de outubro pelo selo None Such. Ela soltou hoje essa música lindíssima, que é um folk atmosférico que se chama Virga, com participação da banda Darling Side. Virga é o fenômeno que acontece quando chove, mas a água evapora antes de chegar no chão. Então a nuvem parece uma nuvem manchada. Eu acho mó legal. Essa época do ano, inclusive, com o tempo mais seco, é onde acontece isso. Ravine Lené, que vai lançar um disco que eu também já citei, que é o Bird's Eye. O disco sai no dia 9 de agosto, ou seja, na semana que vem. Ela lançou essa música inédita que se chama One Wish,
É uma música, um R&B bem melancólico em colaboração com o Childish Gambino, então vale bastante a pena, eu gosto muito dela. E por fim, nos singles, Sítio Rosa, que é uma parceria entre o Bernardo Bauer e a Jennifer Souza, vai lançar o primeiro álbum de estúdio desse projeto novo. O disco sai pelo selo Dobra Discos, que lançou muitos trabalhos incríveis nesse ano aqui. O disco da Luísa Brina saiu por eles, a gente recomendou aqui, para marcar o início dessa parceria, que ainda conta com direção artística da Júlia Baumfeld e da Laura Lau. Eles lançaram Lhasa, que é um folk lindíssimo, bem bucólico, tem um caráter quase infantil, assim, de música para criança. É assim, muito de um jeito lindo. Muito bonito. Melodias lindas. São dois artistas que a gente gosta muito, que é a Jennifer Souza e o Bernardo Bauer. São pessoas incríveis, assim, e vem desse encontro que é puro Minas Gerais, assim. Quem gosta de Milton Nascimento pode se jogar, que esse trabalho tá fantástico. É uma lindo. delícia essa música, eu amei. Indo pros discos aqui, começar pelo Porter Robinson, que é um produtor, cantor que eu gosto demais. Eu gosto muito do último disco dele, que é o In Nature. E ele voltou com o Smile, que é o novo álbum de estúdio dele. Tem esse fundo de emo, de rock, de hyperpop, de música eletrônica de maneira geral. Disco altamente pegajoso, gosto bastante da capa dele também. E ele vem meio que com essas reflexões que ele já vinha desde o disco anterior, que são relacionadas à saúde mental e principalmente a um longo período de depressão que ele viveu. Ele lança o primeiro disco dele lá no comecinho da década passada, e aí ele se afunda muito na depressão. Ele só conseguiu se recuperar ali durante o período pandêmico, que é o estímulo para o trabalho anterior, e ele continua nesses temas dentro desse novo álbum. E o último disco, Vitor Milagres, eu conheci ele pelo nome de Tripla Chama, porque eu conheci de uma apresentação que o Bruno Berli fez no Balaclava Fest há alguns anos atrás. Ele leva ele pra cantar no palco. E eu comecei a acompanhar o trabalho dele. Lembra? Ele se chamava Tripla Chama, mas agora ele adotou o nome de Vitor Milagres para lançar o primeiro álbum de estúdio dele, que se chama Vontade de Beleza. O Vitor é um dos integrantes, ou ex-integrantes, eu não sei se ainda existe, do Rosa Bege, que é da onde veio o Dada Joãozinho. Dada Joãozinho, que inclusive colabora dentro desse disco, mas ele não é o único, porque tem muita gente foda dentro desse álbum que tá muito bom. Tem Joca, tem Vovô Bebê, tem Ana Frango Elétrico, são todos nomes que eu juro, gente, não estou inventando, estou só citando aqui. Eu não sei, esse disco tem uma atmosfera muito de Gilberto Gil pra mim. Pra mim é um Gilberto Gil fumando vape, assim, é uma coisa mais futurística, psicodélica, moderna, atual. Então a capa é toda maluca, o disco tem todo um conceito. Quem gostou do disco do Dada Joãozinho que a gente deu ano passado, pode mergulhar nesse disco, assim, que tá sensacional muito também. Bom esse disco. Vitor Milagres, Vontade de Beleza. É isso, Nicolas. Então vamos para o próximo bloco, você precisa ouvir isso. Chegamos ao nosso terceiro e último bloco. Você precisa ouvir isso. Kleber Fak, o que é este bloco? Qualquer coisa, dicas mil, atemporais, aquilo que a gente está vendo, lendo, ouvindo, comendo, consumindo, beijando, saboreando, e a gente quer trazer para vocês. Saboreando, comendo. E você, Nick Silva, o que está saboreando? O que anda comendo? Eu assisti recentemente o filme Deadpool Wolverine. Mais um filme da Marvel, porque, né? Hétero. Infelizmente sou putinha de Marvel, né? E tudo que eles lançam, infelizmente, tem que ver. Depois vocês editem, gente. E tirem a parte do Marvel e usem esse áudio só dele dizendo eu sou putinha. Eu sou putinha. Mas enfim, é um filme bem divertido. Eu fui esperando gostar e gostei do filme. Diferente das últimas coisas da Marvel que estão horrorosas, esse é divertido, assim, o Hugh Jackman e Lá ele! Gosta sim, é mostradinho. Casca de bala, vai lá, casca de bala. Deixa ele falar. O Hugh Jackman e o Ryan Reynolds estão muito bem nos papéis, assim, que eles já repetiram a exaustão, né? Eu acho que eles conhecem bem, sabem por onde ir, sabem explorar um humor ali dentro. E, enfim, é engraçado que agora o Deadpool pode fazer qualquer piada dentro do mundo da Disney, né? Então, enfim, essa é a melhor parte. As coreografias de luta é meio qualquer coisa de vez em quando, porque os dois não morrem, né? Então é só a porradaria franca e nada acontece, mas ainda assim, quando eles lutam contra outras pessoas, é divertido ver eles usando os poderes e tudo mais. Enfim, filme de bonequinho, divertido.
Você vai dar risada, vai sair feliz e é isso. Boa. E você, Kleber Fak? Eu tô monotemático porque finalmente os 4 primeiros discos do Marcelo D2 vão entrar nas plataformas de streaming. É uma coisa que eu já tava ansiando há muito tempo. Eu acho o acústico MTV do Marcelo D2 um dos melhores acústicos de todos os tempos. E finalmente esses discos vão entrar. Rolou um acordo com a antiga gravadora dele ali, que era justamente o motivo de por que esses discos não estavam, era desacordo com a gravadora. E diferente de outros artistas que lançam tudo de uma vez, ele decidiu fazer um lançamento faseado. Então, toda semana, nas próximas 4 semanas, tem disco velho sendo lançado como novo. Saiu no último final de semana Meu Samba é Assim, que é o disco dele de 2006. No dia 2 de agosto, esta sexta, na data de lançamento desse programa, sai Eu Tiro é Onda, de 1998, que é o primeiro álbum dele em carreira solo. No dia 9 de agosto tem um grande evento aí, que é o Acústico MTV, que eu tô louco pra ouvir. E no dia 16 de agosto, a Preciosidade, obra-prima do Marcelo D2, A Procura da Batida Perfeita, de 2003. Então, assim, 4 discos essenciais, essa mistura de hip hop e samba, que é uma das marcas do Marcelo D2 em carreira solo. E você, meu amigo Renan Guarans? O que trazes? Bom, a minha dica de hoje é o livro Entre a Vida e a Morte, Há Vários Documentos, do Micael Maia. É uma distopia brasileira, o Micael é um escritor mineiro. É muito interessante porque ele conta um futuro mais ou menos daqui uns 50 anos, onde a morte pode ser uma escolha apoiada pelo governo. Durante esse espaço-tempo ali surge uma droga que as pessoas passam a utilizar, elas têm uma experiência, digamos que lisérgica, só que o resultado final da droga é que você morre, mas você tem, tipo, essa última meia hora, digamos assim, de vida, é uma experiência que você encontra outras coisas e as pessoas passam a morrer de forma absurda. E a partir disso o governo decide legalizar e você passa a entrar em um processo do governo para decidir se você quer morrer. E aí existe uma questão de, tipo, quem são as pessoas que têm o direito a morrer e conseguem escolher dentro desses universos do governo. E a partir disso a gente vai acompanhar a história do Antônio, que é um funcionário público que trabalha dentro desse sistema dessa nova morte ou dessa boa morte, e a relação dele com a irmã, que decide se inscrever nesse processo de morrer tranquilamente. E aí é um livro que discute essa perspectiva de luto, de como a gente lida com as diferenças e de como a sociedade num todo lida com isso. É um livro bem interessante, ele é curtinho, eu li assim bem rápido, ele é bem envolvente. Para quem quiser comprar, tá, acho que por hoje, no dia que estamos gravando, tá tipo assim, menos de R$6 no Kindle. Então, para quem lê no Kindle, vale conferir. E vocês podem seguir o Micael, que inclusive foi muito difícil para mim ficar falando Micael, porque eu conheci ele pela arroba dele, que eu conheci ele da internet, que é Maicud, @MAICUD. Ele é bem bonito, tá, gente? Então vocês vão lá engajar nas coisas dele, ajudar meu amigo a vender o livro, porque o livro é bom. Eu não recomendo só porque ele é bonito, mas sim porque o livro é bom, a leitura é boa. Maicud? MAICUD. Sigam lá, engajem no TikTok dele, que ele tá fazendo o TikTok dançando pra vender o livro, entendeu, gente? Engajem no autor brasileiro. Maia. Isso. Vamos ver, vamos avaliar as fotos. Ai, gostosão, peito cabeludo, bem teu tipo. E eu sempre encontro ele em festival de música, ele sempre vem pra São Paulo, pra essas coisas de primavera e tal. Enfim, leiam o livro do Micael, está muito bom. Você já leu As Intermitências da Morte, do Saramago? Não, até hoje não, tá na lista pra coisas. É muito bom, é bem na mesma temática, assim, essas discussões da morte. Eu acho que até o Micael fez um conteúdo sobre isso, nessa fase que ele tava falando de coisas que foram referência pra ele. Então eu tenho que ler, tá lá nas coisas salvas pra comprar. É um dos melhores do Saramago pra mim, gosto demais, assim. Fechamos, né? Vamos para os nossos comentários? Tem que ler, né? Tem que ler, né? Comentários referentes à última edição do nosso programa Koala Festival 2024, comentando o line-up. Comentário aqui do Gabriel Varize. Eita, minha avó fez uma cirurgia, te removeu, Gabriel.
Gostei desse line-up do Koala, mas confesso que esperava mais de uma edição de 10 anos. Haha. Queria muito que tivesse Nação Zumbi apresentando Da Lama ao Caos. Nossa, assim, eu não tinha realizado isso, podia ser muito. No fundo, não adianta, sou um eterno viúvo do Line de 2022. Aqui no Instagram temos uma unidade de comentário que o Rodrigo Berti perguntou: o Fagner já tocou no Koala? E não tocou, poderia tocar, é verdade. O Felipe Roarelli falou assim, ó: o Koala Festival irá anunciar durante a semana um terceiro palco que contará com 3 atrações. Quem ouviu o último episódio do podcast VFCM sabe que esse palco será o Auditório Simão Bolívar. Minhas apostas para esse palco são Alaide Costa, Luísa Lian e Arthur Iverocai. Achismo total, ok. Eu acho que não vão ser nenhum desses, eu acho que vão ser aquelas atrações portuguesas que ele comentou, né? Mas a Laíde podia ser bom, né, no teatro. Mas é que ele comentou que iam ter atrações portuguesas nesse ano. É que acho que tem coisa que vai tocar no palco de DJs dessa parceria, não era? Enfim. Você está inventando, né? Mas vamos ver. Vamos descobrir logo. Eu sou @Kleberfak no Twitter e no Instagram, dicas diárias de música todos os dias, e você também pode acompanhar o meu site, musicainstantanea.com.br. Eu sou _Renan Guerra no Instagram, no Twitter, no TikTok. Vocês podem assinar minha newsletter lá no Substack, é só procurar por Renan Guerra. E lá no Screenel tem texto novo que eu contei um pouco sobre o festival Tenda Lab, que eu e a Isabela Yu estivemos no último final de semana. Então quero mandar um agradecimento especial a todos os nossos ouvintes capixabas, ou não capixabas, apenas residentes do Espírito Santo, que me encontraram por lá e que me deram oi, que me vieram me abraçar. Achei muito fofo. A gente indo para além, olha, nos outros estados temos ouvintes pelo Brasil inteiro. Acho isso sempre muito legal, fico muito feliz quando vocês vêm contar histórias e conversar com a gente, contando sobre o impacto que o podcast tem sobre vocês. Então, um abraço para todo mundo. Abraços intensos do Renan para você. Eu sou @Nick_Silva no Twitter, Nick Silva no Instagram, e você lê meus textos lá no Monkey Bus. Não esquece de seguir a gente nas nossas redes sociais, @podcast VFSM em tudo. Segue a gente na sua plataforma de streaming favorita, essa mesmo que você está ouvindo a gente. Avalie, compartilhe, comente, que a gente sempre gosta de trazer aqui. E se puder, seja um de nossos maravilhosos apoiadores. A partir de R$5 por mês, você tem acesso a esse e outros programas lançados com muita antecedência. Eu estou trabalhando feito uma putinha em final de ano, de 13º, tô gravando sem parar aqui. Nossa, tá mesmo. Toda semana tá tem difícil acompanhar o Nick vai ter que sofrer para editar aqui, mas nossos apoiadores apoiam a gente, ajudam esse podcast a se manter, como Luiz Ricardo Melo, Ulisses Lomonaco, Carlos Cesare, Matheus Ernix é de volta aqui, ó. O Henrique Rodrigues, Leonel Moura, Giovana Sônego também é nova aqui, que legal, ouvintes novos. Júlia de Flora, Jefferson Kozenieski, Tuane Malman e todo mundo lá do nosso grupo para apoiadores, que recebem tudo com muita antecedência. Tem pelo menos 1 mês e meio de podcasts na frente que eles ouvem antes de todo mundo. Certo, meus amigos? Muito obrigado pela sua audiência. Segue a nossa amiga Almeida Dora, ou Almeida Dora _, dependente das plataformas aí, que no próximo semana ela está de volta aqui. Muito obrigado pela sua audiência e tchau. Tchau. Esse podcast foi editado por Nick Silva.